Num mundo que é, vamos ser sinceros, super focado em aparências, em status, como é que a gente consegue identificar o que é espiritualidade de verdade? Hoje, a nossa conversa vai ser exatamente sobre isso. A gente vai mergulhar fundo nas marcas, naquelas características que realmente transformam e definem um crente espiritual. É ir muito além do que os olhos veem, para descobrir as evidências que de fato importam. E aqui está a grande pergunta que vai guiar toda a nossa exploração. O que, no fim das contas, define um crente espiritual? O que significa ser espiritual? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. E ela nos leva direto para uma distinção fundamental que o apóstolo Paulo fez, quase 2000 anos atrás. Então, o nosso roteiro está bem claro. A gente começa pela base, pelo alicerce, a diferença entre o que a Bíblia chama de homem natural e o homem espiritual. Depois, a gente vai identificar 5 marcas bem visíveis que nascem dessa diferença fundamental. E, por fim, vamos traçar um caminho prático, um passo a passo para alcançar essa vida plena. Ok, vamos lá. Primeiro ponto. A base de tudo, gente, é entender que a Bíblia apresenta, por assim dizer, 2 sistemas operacionais humanos. A distinção aqui não é entre pessoas boas e más. Não é nada disso. É algo muito, mas muito mais profundo. É uma diferença na própria natureza espiritual da pessoa. A chave de tudo está aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. De um lado, a gente tem o chamado homem natural. Pensa nele como alguém que funciona sem o Espírito de Deus. Para essa pessoa, as coisas espirituais soam como uma língua que ela não entende. Parece loucura mesmo. Agora, do outro lado, tem o homem espiritual. Ele não apenas tem o Espírito, mas ele é guiado, é conduzido por ele. E é essa conexão que, de repente, abre uma nova capacidade, a de discernir, de entender a lógica do céu. Essa é a fundação para todas as outras marcas que a gente vai ver. E a partir dessa distinção, a primeiríssima marca que se torna visível na vida de alguém é uma disposição, assim, radical para o sacrifício. E olha que interessante, Jesus não apresentou isso como uma sugestão, sabe? Foi uma condição fundamental para quem quisesse seguir ele. Mas o que significa na prática tomar a cruz? É super importante a gente entender isso aqui. Não se trata de um sofrimento qualquer. Não há uma doença, não há um problema no trabalho. A fonte desse sofrimento é muito específica. Ele surge diretamente da nossa decisão de obedecer a Cristo num mundo que não quer obedecê-lo. É, no fundo, uma morte diária. É intencional. É a morte do nosso eu para que a vontade de Deus possa viver. E essa frase do Hernandes Dias Lopes, nossa, ela captura a essência disso de um jeito visceral. A imagem de andar com um atestado de óbito no bolso é muito forte, né? Porque ela ilustra que esse compromisso é definitivo. É como se toda manhã a gente declarasse: aquela minha vida antiga, que era governada pelo meu ego, pelas minhas vontades, ela não tem mais autoridade sobre mim hoje. A próxima marca está totalmente conectada com a cruz. Quando alguém entende essa morte para o eu, naturalmente começa a desenvolver um desejo intenso por santidade. É uma busca que vira prioridade, sabe? Chega a superar até mesmo a busca natural que todos nós temos pela nossa própria felicidade. E o ponto crucial aqui é que a santificação, que é esse processo de se tornar cada dia mais parecido com Cristo, não é um caminho só para uma elite espiritual, para os supercrentes. A fonte deixa bem claro que essa é a vontade de Deus para todos, sem exceção. E a implicação disso é gigantesca. Significa que a gente obedece por princípio, sem ficar calculando as perdas e os ganhos, confiando que Deus sabe o que está fazendo. Essa busca pela santidade acaba gerando outra marca muito clara: a decisão firme de honrar a Deus, custe o que custar. É uma lealdade que vai além do nosso instinto de autopreservação. Mesmo que isso signifique perder alguma coisa, sofrer, ou, como no exemplo clássico lá de Daniel, dos jovens hebreus, arriscar a própria vida. E essa citação do A.W. Tozer vai direto ao ponto. Honrar a Deus não é seguir um checklist de regras, um monte de pode e não pode. A verdadeira espiritualidade é uma busca por semelhança. O objetivo é alinhar o nosso caráter com o caráter de Cristo. É pensar como ele pensaria, amar como ele amaria, agir como ele agiria. É uma transformação que acontece de dentro para fora. A próxima marca nos leva a uma mudança completa de mentalidade. O crente espiritual vive aqui, com os pés bem firmes na terra, mas ele opera com um sistema de valores que é celestial. É como ter um GPS interno que está sempre apontando para cima. O contraste que a fonte apresenta com base nos ensinos de Jesus é gritante. A lógica do mundo é uma pirâmide. O objetivo é subir, ganhar status, ser servido.
Já a lógica do reino de Deus é uma pirâmide invertida. A grandeza está em servir, em ser útil, em usar a nossa vida para impulsionar os outros para cima. É exatamente aquilo. Ter os pés na terra, mas o coração e a mente focados nas coisas do alto. E aí a gente chega na marca final. E talvez essa seja a mais contracultural de todas, a humildade. Numa era que celebra o eu, a autopromoção, a humildade aparece não como uma fraqueza, mas como uma virtude espiritual essencial, uma força. E essa definição do C.J. Mahaney é, olha, perfeita. Humildade não é ter baixa autoestima, é ter uma autoestima precisa. É se avaliar com honestidade, mas não se comparando com outras pessoas. A comparação é com o padrão perfeito, de Deus. E essa mudança de referência, isso muda completamente a forma como a gente se enxerga. Esse quadro aqui resume o ensinamento de Provérbios de um jeito muito impactante. A gente vê dois caminhos que começam no mesmo lugar, dentro do coração, mas que levam a destinos totalmente opostos. O orgulho, que é a raiz de tudo, leva à ruína. Em total contraste, a humildade, que nada mais é do que reconhecer que a gente depende de Deus, abre o caminho para a verdadeira honra e para a salvação. Bom, depois de analisar todas essas marcas, a pergunta que fica é: ok, entendi, mas como eu chego lá? Como eu vivo isso? A fonte não nos deixa sem um mapa, não. Ela nos oferece um guia bem prático para buscar essa plenitude espiritual. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não se trata de esforço próprio. Não é sobre tentar mais. O caminho é de dependência total. O processo se resume a 4 passos. Primeiro, consagração, que é uma entrega total e diária da vida a Deus. Segundo, poder, pedir ativamente pela plenitude do Espírito Santo. Terceiro, obediência, a direção que ele nos dá na Bíblia. E por último, fé, confiar que é Deus quem faz a transformação em nós. E a gente encerra com esse pensamento do A.W. Tozer, que amarra tudo de uma forma brilhante. A ideia de que nós pertencemos a Deus por um direito duplo, porque Ele nos criou e porque Ele nos redimiu, é incrível. Mas a posse efetiva disso, a concretização, acontece pela nossa consagração voluntária. É uma entrega diária que nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Quem de fato está sentado no trono da nossa vida hoje?